Bom, hoje nós vamos falar aqui no nosso café Tema. de um tema não tão comum para os peritos judiciais, mas que pode aparecer para o perito ou surgir para o perito, e é importante que ele tenha conhecimento do tema, não seja uma coisa totalmente desconhecida para o perito. Aliás, o perito tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre atento com as novidades, né? Você já deve ter ouvido falar das súmulas, muito provável, certamente. Mas você já viu falar das OJs? Talvez, né? E das IRRs? É bem provável que não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, para que você, perito judicial ou até mesmo assistente técnico, não seja pego de surpresa. Saiba como que funcionam esses instrumentos, não utilizado pelo perito nem pelo assistente técnico, talvez para alguns assistentes mais utilizado a súmula, nem tanto esses outros instrumentos, mas muito utilizado pelos juízes, né? Aliás, são instrumentos muito utilizados pelo magistrado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, certo, Tatiana? Certo. Bom, de uma forma bem resumida, a gente tem as súmulas, que são os instrumentos ali já consolidados pelo TST, são amplamente utilizados ali para julgar as causas que são em comum, ou seja, julgou várias vezes, eu vou utilizar. Depois a gente tem as OJs. OJs não... As súmulas, então, são situações já pacificadas, né? Exato. Que de repente já os tribunais já várias vezes tiveram processos desse determinado assunto e pacificaram. Já tem uma linha de raciocínio que, quando surge tal assunto dessa situação, no nosso caso estamos falando de situações com relação à instabilidade e periculosidade, toma-se essa decisão. E aí nós temos ali as OJs, que também são instrumentos ali dentro do TST, que ainda não viraram súmulas, mas também são assuntos que são discutidos ali, são instrumentos de utilização também dos juízes. E aí nós temos a IRR. A IRR já houve uma consolidação e ela pode ser utilizada por todo o território nacional. Tá? E por que nós estamos falando isso? Porque, vez ou outra, alguns peritos, principalmente pessoas que estão começando ali na perícia ou não, tem pessoas que já fazem aí perícias de insalubridade e periculosidade há muito tempo, e às vezes perguntam, né? Mas o perito ele pode se valer de súmulas, de OJs e de IRR para conclusão técnica de seus laudos? Então, a gente sempre fala a mesma coisa. Uma vez que for determinada uma perícia técnica para o perito, cabe a ele fazer interpretação técnica ali dentro das normas regulamentadoras, dentro das NBRs, dentro da CLT, então, NHOs. das NHOs, né? Então, o que foge a isso, a gente continua partindo do pressuposto que a gente continua com a mesma opinião que esses instrumentos são de utilização dos juízes. O que acontece é que a gente tem ouvido falar, tanto por parte de alunos que comentaram, ou de até algumas conclusões de laudos que a gente tem visto aí pelo Brasil, né? Então a gente não está falando de um único TRT, por alguns TRTs das várias regiões, conclusões onde o perito não tem tanto embasamento técnico para fazer determinada conclusão. Então, ele vem ali tentando fazer uma analogia ou uma equiparação com determinada NR, e aí ele cita, por exemplo, a súmula, fechando que a conclusão foi feita em cima da súmula. Então, nós poderíamos dizer que é uma conclusão frágil do ponto de vista técnico.
e que pode, a depender do juiz, ter uma interpretação ali duvidosa. O perito, por certo, vai ter que responder às impugnações. Principalmente com relação à impugnação por parte do advogado. Lembrando que o advogado vai vir mordendo, né? Sabendo que o perito utilizou a súmula para poder embasar a sua fundamentação, a sua conclusão técnica. Como estamos falando, tem que ser uma conclusão técnica. Aí ele coloca a súmula, o advogado vai vir mordendo. E aí, como que você se defende com relação a isso? Que nem a Tatiana está falando, para fazer seus esclarecimentos periciais, o perito judicial, quando impugnado, ele tem que fazer os esclarecimentos periciais. Ele vai fazer um esclarecimento pericial frágil. Ele não vai ter, assim, força, um embasamento técnico para poder responder, certo, Tatiana? Sim, tem uma outra questão que me chamou a atenção, inclusive vem chamando a atenção de alguns profissionais aí da área também, que é o fato de repente, alguns juízes pedirem inclinação para a utilização na conclusão de algumas IRRs. Aí tem uma IRR de um tema específico, só para a gente citar um exemplo. As IRRs, assim como as súmulas, abordam vários temas, mas todas elas têm abordagens ali de insalubridade e periculosidade. Tem uma IRR que é um tema, ele é citado por tema 87, se não me falha a memória, que ele traz a seguinte conclusão nessa IRR. E ela fala que pessoas ou trabalhadores que trocam cilindro de GLP, independente do tempo, têm direito à periculosidade. E a gente sabe que na prática, quando a gente vai fazer a conclusão técnica diante da NR16, isso não é um parâmetro técnico para a gente fazer o laudo pericial. Então a gente vai ver a questão da área de risco, mas a simples troca de um cilindro de GLP, por si só, tecnicamente, não teria fundamento para uma conclusão pericial. E muitos peritos têm essa mesma linha de raciocínio, principalmente peritos que já trabalham há muitos anos. Eles falam, como é que eu vou ser inclinado à utilização de uma súmula, uma IRR, por indicação de uma determinada vara, se isso tecnicamente não corrobora com o trabalho técnico do perito ali para poder fazer a conclusão contra a insalubridade, a conclusão para insalubridade e periculosidade. Então a gente volta do pressuposto que nós já havíamos falado no começo, que essa é a nossa opinião, que a gente trabalha dessa forma nos laudos, que a conclusão ela sempre vai ser técnica. Mas digamos que alguma vara faça uma indicação... Quando ela fala vara, na realidade é o juiz, tá? É o entendimento de algum juiz especificamente. Exato. E aí ele tem o entendimento que você tem que seguir aquela orientação daquele instrumento. De repente um juiz ele tem o entendimento daquela vara, né? Mas é o juiz que tem o entendimento daquele instrumento. De repente da IRR ou da súmula, né? Eu creio que a indicação de um juiz para uma inclinação frente a um instrumento jurídico para ser citado no laudo, na conclusão, seja ali para facilitar o seu trabalho, uma vez que grande parte dos juízes aí, das varas ou das regiões, eles vão aplicar esse instrumento. Mas, de repente, ele pede ali para o perito que trabalha com ele citar esse instrumento ali na conclusão para facilitar o trabalho. Então, eu diria o seguinte, eu nunca me deparei com essa inclinação de um pedido de uma vara especificamente para a utilização de qualquer instrumento jurídico, mas eu acredito que isso possa sim acontecer, e se acontecer, eu acho que um caminho que eu faria nesse caso seria o seguinte: eu faria todo o enquadramento, ou seja, a conclusão quanto se tem ou não insalubridade ou periculosidade, e faria a observação de um instrumento referente à questão. Tanto o IRR, se foi o que o juiz pediu,
que é o mais abrangente, inclusive para o Brasil todo, né? Um instrumento aí mais abrangente, ou a súmula, mas de forma alguma eu acho que seria, que haveria essa possibilidade do perito se excluir dessa análise técnica para fazer a sua conclusão embasada somente nesse instrumento que é jurídico. Eu acho que até o juiz, frente a essa situação, ficaria meio confuso e meio perdido quanto a essa conclusão. O que você acha? Eu acho que isso é uma discussão assim, que apareceu inicialmente agora, mas é bem polêmico com relação a isso. Eu não acredito que isso vai ser uma tendência. Eu também não, mas isso acredito. na verdade, é um movimento, ele vem lento, frente a divergências de conclusões, inclusive de laudos de peritos sobre a mesma matéria que tem várias interpretações, uma vez que também a gente sabe a legislação é subjetiva, né? E eu acho que é um movimento, ele não vai ser assim, não vai ser da noite para o dia, como tudo na nossa legislação, né? Então é uma costura, vai se costurando, mas quem trabalhe, quem precisa trabalhar com as perícias ali, vai trabalhar com várias varas ou com determinados juízes, vai ter que minimamente seguir o rito que está sendo passado por aquela vara. Assim como a gente pega, de repente, as atas e segue as instruções do juiz daquela vara frente à organização do trabalho que ele quer que aconteça. Uma coisa é fato, eu falo constantemente isso, inclusive no nosso curso. Às vezes você está numa vara, né, trabalhando com juiz, quando você muda para uma outra vara, ou você que atua em 2, 3, 4 varas diferentes, com juízes diferentes, parece que você está até em outro país, porque cada um tem um estilo de trabalho, né? A legislação federal é a mesma, porém o estilo de trabalho, a forma de trabalho, tem diferenças de um profissional, de um juiz, de um magistrado para outro. Isso acontece. E principalmente de um TRT para outro TRT, né? Estados diferentes, regiões diferentes. Isso acontece, tem diferenças. Tá? Eu mesmo sinto bastante isso. E quando muda o juiz também. Eu já peguei juízes que a ata de audiência, onde você se baliza, né, as orientações, inclusive, que ele dá para o perito. Às vezes tem juiz que é bem sucinto, 1, 2 folhas, e já peguei juiz que tem várias folhas, onde ele assim, é bem detalhista como o perito tem que agir em todo o processo pericial. Os prazos, com relação à documentação, até qual o prazo mínimo que ele pode pegar a documentação com relação a reclamada, depois que excede determinado prazo já não pode pegar. Então tem vários detalhes. E é por isso, inclusive, que a gente sempre orienta quando nos perguntam que cada vara tem as suas particularidades. E principalmente os peritos novos que estão aí iniciando nas varas, que estão começando a pegar o jeito da coisa, sempre observar o que está sendo pedido na vara para seguir aquilo. Porque nem sempre o que todo mundo faz é o que ele vai fazer naquela vara. Então você tem que estar sempre atento. Agora, voltando à questão aí das súmulas, OJs e IRR, independente de ser uma questão técnica que nós estamos falando, que é um instrumento do juiz, então a gente continua e até segunda ordem, até que a gente tenha de repente uma lei, uma consolidação para aplicação técnica com relação a isso, eu acho que nada muda. Então, sim, isso é fato. Como a gente falou, uma forma também, igual a gente falou aqui anteriormente, de você atender de repente um pedido de um juiz que você queira trabalhar, é deixar bem claro o seu posicionamento técnico, seja ele em termos de concluir pelo adicional ou não, tá? E aí fazer a observação, caso seja pedido pelo juiz. De uma forma geral, agora mais abrangente, a gente
recebe laudos aí da maioria das regiões, de praticamente o Brasil todo, e eu não vejo muitos laudos periciais com conclusões que se tem súmulas, por exemplo, que se tem OJs, uma ou outra. E a gente percebe que geralmente quando o perito cita literalmente uma OJ, uma súmula, um IRR que seja, é porque ele não encontrou embasamento e não encontrou link para equiparação com a ANR, e geralmente ele está querendo fazer essa conclusão, e aí ele vai em cima desses instrumentos jurídicos. Mas como nós falamos, isso acho que acaba fragilizando o trabalho técnico desse perito no final das contas. Sem dúvida nenhuma. É isso, é uma discussão ampla, e se você quer continuar essa discussão, quer saber o nosso posicionamento, entrar mais no detalhe, tem uma forma. Como? Tem um link aqui embaixo, que é o nosso curso de capacitação para peritos judiciais na área de SST e assistentes técnicos. Então entra lá no link para você saber mais dos detalhes, como que funciona, como são as nossas lives, tira dúvidas e como é todo o material que você recebe, editável, para fazer o seu trabalho como perito ou como assistente técnico, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar também um link da aula gratuita para você ter mais conhecimento, mais detalhamento sobre as perícias na área de insalubridade, periculosidade, perícias na área de SST, tá ok? Gostou do vídeo? Compartilha, dá seu like, se inscreve no canal, estamos sempre colocando aqui vídeos novos todas as semanas sobre o assunto perícias na área de SST. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Até breve.